Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Rafael e minha frase de hoje, na verdade, não é uma frase, é uma pergunta do Livro dos Espíritos que nós vamos debater um pouco mais tarde. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí a resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Boa noite a todos. A minha frase é sempre de André Luiz, e ela diz assim: aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Muito bem. Então tá, hoje iniciamos mais um Edcast, episódio de número 9, né? E o nosso tema de hoje é os atributos da divindade. Vamos falar um pouco sobre as características de Deus, o quanto podemos compreendê-lo, se é que podemos, né? Enfim, acho que tem uma aula bastante interessante para hoje, né, pai? Com certeza, é um tema que eu gosto muito de estudar, de ler sobre os atributos da divindade, porque quando se fala em atributo, estamos falando de qualidades, né? Qualidades, características, né? Características, adjetivos. Uhum, Aquilo que é bom, aquilo que o ser tem de excelência. isso. Então, falar sobre isso do nosso Pai Criador vai ser muito gratificante, né? Uhum. Muito bem, só rapidinho, temos um comentário aqui. Teve um comentário no blog bem legal, que a gente só vou comentar rapidinho, da Helena Caon. Ela deixou um comentário no episódio número 1 dos Precursores da Doutrina Espírita. Ela comentou assim que ela colocou ali: parabéns pelo brilhante trabalho. Bem simples. Obrigado, né? Obrigado, Helena. Que bom que está nos acompanhando aí. Obrigado a você, Helena, e que você nos acompanhe sempre e sempre tire um tempinho para nos dizer alguma coisa, viu? É verdade. Então tá. Mais algum recado? Mais alguma coisa? Não, não. Acho que podemos dar início à nossa atividade de hoje. Certo. Eu vou fazer a nossa oração inicial para que a gente esteja bem acompanhado, né? Então, tá bem, vamos lá. Muito bem. Vamos fechar nossos olhos por um momento. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Deus esse que nos protege, que nos dá a força necessária para andar. Vamos pedir a Ele que nos envie seus espíritos de luz, para que tenhamos a sua intuição na aula de hoje. Ilumina, Senhor, também a todos os que estão nos ouvindo. E que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então podemos começar a aula de hoje. Atributos da divindade. Vamos então, dando início ao nosso trabalho. Eu vou deixar essa parte contigo, que você faça a leitura e alguns comentários das perguntas do Livro dos Espíritos, do capítulo que se refere exatamente aos atributos da divindade. E após a leitura das perguntas, então a gente vai fazer alguns comentários a respeito daqueles atributos que nos foram dados a conhecer, né? Exato. Tem um pedacinho do Livro dos Espíritos que é só sobre isso, né? Só sobre os atributos da divindade. Exato. A pergunta número 10, ela diz assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Aí a resposta, né, bem clara: não. Falta-lhe o sentido para isso. Ou seja, né, a gente, no estado que estamos hoje, não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus, né? O que é Deus exatamente, né? Ainda não nos é possível, né? Ainda não. Aí temos a pergunta 11, que foi a minha pergunta de entrada. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Aí temos a resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, quando a gente deixarmos de ser imperfeitos, evoluirmos até a nossa perfeição, né? Eu gostaria de fazer um comentário a respeito desta pergunta, referindo-se especificamente ao nosso querido Mestre Jesus, que ele, na sua perfeição, ouve, conhece a natureza de Jesus, tem os sentidos para se aproximar de Deus, né? Uhum. Então, na própria ideia de Deus, né,
que é a essência puramente espiritual, e a possibilidade de um dia chegar a vê-lo, compreendê-lo, e quando se tornar um espírito puro e perfeito, então aí sim estará delineado ao homem essa perspectiva de trabalho e de esperança. Uhum. Isso quer nos dizer que nós, assim, de degrau em degrau, nós vamos progredindo. Uhum. Esse degrau em degrau são as nossas idas e vindas, as reencarnações, né? Certo. Cada estágio que nós passamos na Terra, no planeta Terra, reencarnados, a gente vai aos poucos adquirindo o conhecimento tanto intelectual quanto moral, Uhum. e vamos evoluindo, né? Evoluindo até o ponto de um dia podermos ver Deus, ouvir Deus, compreender-lhes, Compreender o seu íntimo, né? o seu íntimo. Quem Isso. faz isso hoje que é nosso conhecido? Jesus. Exato. Jesus. Ele atingiu a perfeição moral tal que para ele já não é mais desconhecida a natureza de Deus. Deus não é mais um mistério para ele, né? Não é mais um mistério. Exatamente. Então tá, vamos seguindo aqui. Pergunta número 12 do Livro dos Espíritos. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Aí temos a resposta. De algumas sim, o homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevês pelo pensamento. Ou seja, aquilo que tu já tinha falado, né? À medida que vai evoluindo, à medida que vai se elevando acima da matéria, vai compreendendo melhor a natureza de Deus. Com certeza. Esses dias, fazendo um comentário a respeito da nossa evolução, Uhum. na nossa aula do ESD, lá no Centro Chico Xavier, Uhum. uma colega me perguntou, como que a gente faz para evoluir? É uma pergunta, assim, não vou dizer difícil de responder, mas que te pega um pouco de surpresa, De né? contrapé, né? Porque sempre que a gente está estudando a doutrina e que a gente está ensinando, né, que é o meu caso no centro, nós sempre estamos falando de evolução, Sim, sim. de praticar o bem, de amar ao próximo como a si mesmo, os ensinamentos evangélicos, né, ensinamentos de Jesus. Certo. Mas aí eu disse para ela assim, olha o que Kardec nos diz de como que se conhece um espírita. Se conhece um espírita? E a resposta é o seguinte, pelo esforço que faz para domar as suas paixões, para se melhorar. Então, aliado à necessidade de fazer o bem, de amar, de perdoar, você tem que ter esse esforço. É dessa forma que a gente evolui, né? Até essa resposta ela é bem interessante. Eu penso assim, nem sempre para todo mundo é fácil fazer o bem, amar, perdoar. Mas às vezes tu nem consegue fazer tudo isso. Mas o esforço que você faz para tentar já é alguma coisa. Exatamente. Então, você já está evoluindo só de ter a vontade. Era essa ênfase que eu queria dar, sabe? Para que a gente tenha esse esforço diariamente. Porque todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós nos deparamos com situações que nos levam a ou titubear sobre fazer o bem, sobre amar o próximo. Exatamente. Não ser maledicente. E quem não é, pelo menos. Sobre não ter pensamentos maliciosos. Exato. A todo instante tu se depara com situações como estas. Então, ser espírita é ser um santo? Mas de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas, como eu estudo, conheço e sei da necessidade de evoluir, da necessidade de, como diz ali no nosso estudo, de degrau em degrau, indo na direção de Deus, quando eu me deparo com situações como estas, eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que fazer a minha reflexão. Espera aí, esse pensamento não é adequado. Isto que eu estou querendo dizer para o meu irmão vai magoá-lo, vai feri-lo, não devo de dizer. Eu acho, então, este é o esforço que você faz para que todo dia você pratique esses ensinamentos, pratique o bem, o amor. Exato. É a maneira, né? É a forma de a gente atingir a evolução.
Errar todo mundo erra, né? Não tem ninguém perfeito, né? Mas é que nem você falou, tem que ter o esforço, né? Um dia tu vai errar, no outro dia você vai tentar acertar. Não adianta. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que estudando o Espiritismo a gente sabe que nenhuma encarnação é perdida, né? Todo mundo que encarna, por mais ruim que seja, em algum momento e de algum ponto ele evolui de alguma maneira, não é verdade? Sim. Então eu acho que estamos aqui para isso, né? Para a gente evoluir e chegar até Deus, né? Na verdade, assim, né? Pergunta-se muitas vezes como é que pode espíritos serem degradados, como aconteceram com os espíritos que vieram de Capela, né? Uhum. Porque o espírito não degrada, mas não degrada o moral. Aquilo Uhum. que ele atingiu moralmente, aquilo que ele atingiu intelectualmente, ele não volta mais atrás. Exato. Mas ele estaciona. Pode ser também, é verdade. Esse é o perigo, sabe? Uhum. É estacionar. É verdade. Então, você estacionando, não deu nenhum passo à frente. Uhum. E aí você corre o risco de ter que reencarnar, muitas vezes, em um mundo um pouco inferior ao que você estava, uma vez que aquele mundo evoluiu. Uhum. Tu já não tem mais lugar naquela plateia. É. Esta é a verdade, né? É por aí. Então tá, seguimos? Seguimos. Então tá. Aí a pergunta 13, ela diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí vem a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais vossa linguagem, restritas vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequente, Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, essas são os atributos que a gente vai ler um por um agora, né? Quando os espíritos, nessa resposta, dizem que há coisas que o homem mais inteligente, que a inteligência mais inteligente da Terra ainda não tem condições de saber, veja a gente fazendo uma reflexão o quanto que a gente se acha pequeno, Uhum. que ainda temos que caminhar, né? Como é longo o caminho pela frente. É verdade. Até onde o próprio Espírito responde, né? Que pergunta: temos ideia completa com esses atributos? Do vosso ponto de vista, sim. Isso. Né? Do tipo, você não tem a visão completa, né? Mas até onde tu consegue enxergar, essa é a visão mais completa que tu pode ter. Foi isso que eu entendi, não é? Isso, exatamente. Uhum. Então, esses atributos que a gente vai comentar, para o nosso ponto de vista, é aquilo que tem de completo para Deus. Exato. No nosso ponto de vista, Uhum. nossa evolução, na nossa capacidade, dentro da nossa inteligência, é isto que dá para a gente ter sobre Deus. Certo. Obviamente que em mundos superiores, em mundos mais elevados, os atributos de Deus são muito mais extensos e infinitos, né? Com certeza. Porque eu acredito que o estudo lá em mundos superiores seja bem mais complexo do que nós temos aqui. Bem mais complexo. Então, todos os atributos de Deus, eles têm que ser infinitos. Certo. Lembra que a gente comentava na aula anterior que Deus é eterno, e não tem que dizer que Deus é infinito. É verdade. Porque o infinito é uma abstração, é algo que não existe. Uhum. Então, jamais a gente pode dizer que Deus é infinito, porque o infinito é o que não existe. Uhum. E Deus existe, nós sabemos, e vimos na aula passada, né, as provas da existência de Deus. Mas infinitos são as suas perfeições. Uhum. Olha que interessante, né? Uhum. Elas têm que ser infinitas. Porque você não pode ter uma perfeição divina em que ela tem um limite. Exato. Até aqui é a perfeição de Deus. Não, Uhum. ela é infinita. Quer dizer, nós não conhecemos
até onde vai aquela perfeição. Uhum. E aquele atributo que nós vamos comentar agora um por um, nós não temos noção da sua extensão. Porque se houvesse um tamanho, uma extensão, um limite, presumir-se-ia que a partir dali iriam existir outras perfeições, outros seres com aquelas perfeições, né? Exato. Ou se tivesse limite, que seria possível que um outro ser ultrapassasse aquele limite. E aí já não seria mais Deus. O outro seria Deus, né? Exatamente. Muito bem. Então vamos ver alguma coisa sobre Deus é a suprema e soberana inteligência. Eu estou com a Gênese na mão. Uhum. Se alguém, ao olhar a nossa aula, quiser dar uma olhada, é lá no capítulo 2, que fala da natureza divina, a partir do item 9. Deus é a suprema e soberana inteligência. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo o que existe. Então aqui, reforçando aquilo que a gente falou há pouco instante, né? Exato. Que a maior inteligência que nós conhecemos ainda é limitada. Como a gente ainda tem caminho para andar, né? Uhum. A de Deus, né? A inteligência de Deus, abrangendo o infinito, tem que ser infinita. Exato. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante até o infinito. Uhum. Comentamos agora, né, a respeito disso, que como os atributos de Deus é infinito, ele não tem fim, e nós desconhecemos totalmente aquela extensão daquele atributo. Porque se houvesse um fim, como diz aqui, outro haveria de ter aquela qualidade, né? Uhum. Uhum. E se outro tivesse, nosso Deus, que nós estamos comentando, já não seria mais o Deus, né? Uhum. Deus é eterno, mais um atributo. Certo. Isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Então, quando você pensa assim, não teve princípio, é difícil você entender isso, né? Cara, é complicado você entender isso. Tu pensar em um ser que não teve princípio. Sempre existiu, Sempre teve lá. sempre. É bem complicado na nossa mente tentar compreender isso. Eu, pelo menos, não consigo compreender o que é algo que sempre existiu. Então, veja bem, se esses atributos que nos foi dado entender, se você começar a entrar a fundo dentro do que está escrito, você já fica em dúvida ou imaginando como é que é algo que não teve começo. Uhum. E a gente não consegue entender isso, né? Uhum. Então, quantos outros atributos haverá que nem aqui estão relacionados, porque a nossa capacidade intelectiva não está ainda à altura de compreender aqueles atributos, né? É verdade. O fato de Deus ser eterno, não ter princípio, como a gente já comentou, segue a lógica, né? Se ele tivesse tido um princípio, alguém teria que ter criado. Então, esse alguém seria Deus, né? Ou seja, não, Deus é eterno, Deus não teve princípio, né? Não teve nem princípio nem fim. Quer dizer, se ele tiver, como você falou, se ele tivesse o começo, então nós poderíamos conceber uma outra entidade existente antes dele. Exato. E capaz de lhe sobreviver. Uhum. E assim por diante, né? Uhum. É que alguém fosse infinito, mas é o nosso Deus. Exatamente. Ele existe, é eterno, é incriado, e é dessa forma que nós vamos cultuá-lo, né? Uhum. Outro atributo. Deus é imutável. E tem que ser imutável. Deus não pode mudar. Porque se ele mudasse, a harmonia do universo estaria totalmente compreendida. Exatamente. A pessoa, se Deus tem humor, amanhece de mau humor, amanhece de bom humor, né? Seria o caos, né? É verdade.
é único e tem, como diz assim, ele não muda e ele vai ser sempre da maneira que foi, Uhum. está sujeito a mudança, nenhuma estabilidade teria as leis que regem o universo se ele, porventura, não fosse imutável, né? Exatamente. Outro atributo, Deus é imaterial. Por que Deus é imaterial? Porque a matéria muda. Exatamente. Interessante. Se ele fosse material, ele não poderia ser imutável. Porque a matéria muda, porque nós mudamos. Toda a matéria muda. Toda a matéria muda, fica sujeito às próprias leis da física, né? A matéria se transforma, se decompõe, Uhum. se cria novamente, né? Uhum. E Deus não está sujeito a essa instabilidade, né? Uhum. Então, assim, O fato das pessoas colocarem Deus como um ser material é pela própria imperfeição da compreensão, né? O homem sempre quer trazer Deus à sua imagem, né? Como se tivesse um velhinho de barba branca em algum lugar, né? Mas, né, não é, né? Deus é como tu disse, ele é imaterial, né? é material, é imutável, né? Aham. Então, se fosse assim, de outro modo, ele não seria imutável, pois estaria sujeito às transformações da matéria. Uhum. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Veja bem, carece de forma apreciável. Isso. Aí vem naquilo que você acabou de falar, Uhum. que é uma ingenuidade, até poderíamos dizer assim, você criar uma imagem de Deus, De Deus. cultivar uma imagem de Deus. Eu nem acho que eu nem diria ingenuidade, eu acho que diria, que nem falei, uma necessidade da nossa imperfeição, né? Da gente como imperfeito, a gente precisa acabar criando uma imagem para a gente poder cultuar, Isso né? é originado lá do tempo dos cultos, né? Uhum. Porque faziam-se imagens, imaginavam-se deuses de todas as formas, Exato. davam forma para Deus, né? Para os Uhum. deuses Uhum. politeístas, e ainda isso permanece em religiões que colocam Deus, como você falou, como um velhinho de barba, Exato. né? Uhum. Mas não tem sentido, né? Sendo esse Deus que nós estamos relacionando como imaterial, como eterno, imutável, né, soberanamente justo e bom, desconhecido, que você desconhece a sua natureza, desconhece a sua intimidade, não temos sentido para compreender Deus. Uhum. Se não temos sentido para compreender Deus e a sua natureza, como é que nós vamos ter a ideia de formar uma imagem de Deus, né? Exatamente. É verdade. Até porque quando você cria uma imagem de Deus, isso tem um certo inconveniente, o de rebaixar Deus, Uhum. esse ente supremo, às nossas mesquinhas proporções. Exatamente. Então, fiz uma imagem de Deus, que é a imagem de um homem, um velho de barba. Exato. Eu estou trazendo Deus para nossa intimidade. E daí as pessoas trazem essa ideia também para sua semelhança de um Deus colérico, de um Deus vingativo, né, que vai Né? punir. Ou seja, de novo, é a necessidade de achar que Deus é parecido com a gente, né? Sabe por que isso, né? Porque no Antigo Testamento lá diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Exato, exato. Mas a imagem e semelhança é em espírito, Uhum, não em matéria. exato. Então, há necessidade de se fazer esse entendimento da leitura da Bíblia, né? Uhum, Como as pessoas leem a letra, né, e não o fundo que ali está expresso, a imagem e semelhança. Então, Deus é um velhinho de barba branca e tudo mais. exatamente. Que tenha defeitos exatamente como a gente tem, Eu né? lembro no programa Pinga Fogo, do Chico Xavier, quando ele foi questionado por um evangélico, e na resposta dele ele dizia mais ou menos assim, que a Bíblia, ela é um código. A Bíblia é um código e ela tem que ser interpretada. Uhum, Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia.
Então ele estava falando de Adão e Eva, da criação e tudo mais, né? Uhum. Que se você não souber interpretar, não souber ler a Bíblia e não interpretar, fica só na letra, aí vai por esse caminho, né? Deus Exato. criou a sua imagem e semelhança. Opa, então Deus tem esse formato físico. Exatamente. Cabeça, 2 braços e 2 pernas. Mas isso é matéria. Exato. É matéria. E Deus é imaterial. Uhum. Vamos de ver que Deus é imaterial, né? Então, outro atributo, Deus é onipotente. Uhum. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa, e assim por diante. Uhum. Então, Deus tem o poder supremo, absoluto, inquestionável. Uhum. O poder todo é de Deus. Uhum. Porque se ele deixar de ter o poder em algum momento, subentende-se que um outro ser teria esse poder. Teria um poder maior. Teria um poder maior. Novamente, né? Uhum. Um pouco repetitivo, mas novamente aqui teria um outro ser que poderia ser Deus, porque seria superior àquele que nós estamos qualificando como Deus, né? Exato. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. Uhum. Então, quando se fala que Deus é justo, soberanamente justo e bom, nós temos que entender que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que, as vicissitudes que nós passamos, que nós vivemos, se nós compreendermos Deus como justo, nós vamos entender que os nossos problemas que nós passamos hão de ser justos também. Uhum. Porque assim, ó, muitas vezes as pessoas questionam, por que eu sofro tanto? Por que eu não tenho dinheiro e o fulano ali tem tanto dinheiro? Aí você tem que fazer essa reflexão. Deus é justo. Exatamente. Se ele é justo, o que eu tenho, a falta de dinheiro, os meus problemas de saúde, os problemas de relacionamento, as dificuldades que eu tenho na vida, hão de ser justas também. Uhum. Algum motivo há para que eu tenha essas dificuldades. Exatamente. Uhum. Porque Deus é justo. Uhum. Ele não pratica injustiça com ninguém. Jamais Deus poderia ser injusto com um dos seus filhos. Uhum. Então ele é soberanamente justo e bom. Um ser infinitamente bom não poderia conter a mais insignificante parcela de malignidade, nem o ser infinitamente mau conter a mais insignificante parcela de bondade. Do mesmo modo que um objeto não pode ser de um negro absoluto com a mais ligeira nuance de branco, nem de um branco absoluto com a mais pequenina mancha preta. Exatamente. Para exemplificar, né, o ser bom, infinitamente justo e bom, ele vai ser bom sempre. Como o mal não pode, o infinitamente mal não pode ter um tique sequer de bondade, né? É o conceito do infinito, né? Se uma qualidade é infinita, automaticamente exclui a possibilidade contrária dessa qualidade. Com certeza. Né? É o conceito que você tem de infinito. Que nem você falou, se é infinitamente bom, se a gente tem esse conceito de Deus, não pode ter uma vírgula de maldade nenhuma. Ele é infinitamente bom. É um raciocínio lógico. Deus, vamos para outro atributo. Deus é infinitamente perfeito. Outro atributo. Uhum. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições. Uhum. Sem o que não seria Deus. Pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse o que faltasse. Uhum. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister que ele seja infinito em tudo. Uhum. Infinito em tudo, quer dizer, em todas as suas perfeições. Cada uma dessas qualidades que a gente citou, né? Em cada uma dessas qualidades. Todas elas, Deus é infinito. Uhum. Não terá fim. E nós desconhecemos o limite desses atributos, dessas qualidades de Deus. Exato. Deus é único. Outro atributo. Uhum.
A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Uhum. Se Deus é único, e assim nós acreditamos, e assim nós professamos, os povos da antiguidade não pensavam assim. Por isso existia, então, o quê? O politeísmo. Uhum. Como é que imaginavam os antigos, os indígenas, por exemplo, que viam no trovão um Deus, Uhum. no relâmpago outro Deus, Outro Deus. né, nas chuvas? Uhum. Bom, isso a gente está falando de indígenas que não tinham cultura nenhuma. E o que tal os povos antigos de civilizações romanas, Os gregos, os egípcios. gregos, os egípcios? Uhum. Os gregos tinham milhares de deuses Exato. e eram povos extremamente evoluídos. Uhum. Então, quando a gente fala, mas era um povo inculto, por isso que acreditava muito em Deus. Não, não necessariamente isso. É verdade. Porque os gregos, os romanos, os egípcios tinham seus deuses. Uhum. O pagão era cheio de deuses, né? Exato. Deuses, para tudo eles tinham um deus. E não lhes faltava inteligência para isso. Uhum. Lhes faltava o conhecimento do que realmente é Deus, né? Uhum. Por isso eles cultuavam tantos deuses. Tantos deuses, né? Eu acho que eles não enxergavam isso que a gente está comentando agora, que poderia haver um ser com todas as qualidades infinitas, né, num único ser. Eles dividiam essas qualidades em N deuses, né? Para cada necessidade deles, eles tinham um deus. Os gregos, pelo menos, eram assim, né? Uhum. Era o deus da fertilidade, era o deus Deus do mar, Deus do do céu, da chuva, uhum. Deus da beleza, enfim, para tudo eles tinham um Deus. Cultuavam esses deuses, né? E eles acreditavam piamente que esses deuses atuavam dentro da sua limitação, Uhum. tanto eram limitados, né? E esses deuses então tinham começo e tinha fim. Eram povos inteligentes, mas eles não tinham essa percepção ainda. Uhum. Que Deus tem que ser único, tem que ser imutável, tem que ser imaterial, tem que ser infinitamente justo e bom, que Deus não castiga. Eles não tinham ainda essa percepção, esse conhecimento. Exato. E que bom que nós temos, né? Sim. Que bom. Senão a gente estaria aí cultuando Deus para tudo quanto era coisa, né? Vamos evoluindo ao longo do tempo, né? Com certeza. É a nossa necessidade, né? Exato. Necessidade de cada um de nós evoluir, praticando ou não o bem, todos nós evoluiremos, porque esta foi a missão que Deus deu a cada um de nós, né? Uhum. Pena que muitos de nós, no caminho aí, nos desviamos, né? Traçamos trilhas diferentes. Eu trocaria esse teu muitos por todos nós, né? Em algum momento a gente sempre se desvia um pouco do caminho da gente. Eu até falo muitos porque tem tantos espíritos que conseguiram seguir o caminho traçado por Deus, né? Mas em algum momento também erraram, né? Como a gente não sabe. A gente conhece um ou outro hoje que traçou o caminho que foi predito, mas... E também assim, porque nós não sabemos quantas vidas já tiveram antes, né? Exatamente, era isso que eu queria falar. Vamos falar aqui alguns nomes assim que a gente tradicionalmente fala na doutrina. São Francisco de Assis, sim. Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, que tiveram tantos exemplos de bondade, né? Exato. Esse penúltimo Papa, o João Paulo, que era um Papa cultuado no mundo inteiro, abençoado, né? Uhum. Mas vamos lá saber quantas milhares de encarnações tiveram esses espíritos para chegar naquele estágio de amor, de bondade, exato, de abnegação, né? O próprio Chico Xavier, né? O Chico Xavier, com certeza. Tem uma passagem que eu lia, quando eu li a biografia do Chico, e aquilo ficou gravado na minha mente, não sei se tu lembra. Tem um momento em que Chico se compara ao verme, né?
ele se comparou a um verme da terra. Aí o Emmanuel, que estava sempre do lado dele, falou: não, não faz isso. O verme está lá na terra cumprindo o papel dele a qual ele foi destinado. Tem uma função, né? Você não ouse se comparar a esse verme. Ou seja, pô, se nem Chico Xavier podia se comparar, eu então, cara, pelo amor de Deus. É verdade. Estamos longe do caminho aí. Nós precisamos entender que a criação de Deus é perfeita. Uhum. Na natureza não existe nada inútil. É verdade. Absolutamente nada. Uhum. Mas é um verme. Tem a sua finalidade. Uhum. E está cumprindo a qual finalidade, né? Tem o porquê de ele existir, né? Porque Deus não fez nada que não tenha utilidade. Uhum. Lógico, a nossa pequenez é que não conseguimos perceber, né? Uhum. Muito bem, acho que terminamos os atributos. Foi Deus é único, né? Uhum. Eu acho que valia a pena no finalzinho, se a gente continuar aqui o capítulo da Gênesis, eles falam um pouco sobre panteísmo, né? Que Kardec refutou em completo esse conceito de Deus, né? Eles falavam que tudo era pertencente, né? Era parte de Deus. Os cosmos, os planetas, cada criatura era parte de Deus. E Kardec refutou isso por completo, porque se assim fosse, você estaria materializando Deus, né? E não é o caso. Deus, já comentamos, é imaterial. Esse é o conceito do panteísmo, que Deus seria, né, tudo seria parte de Deus. E não é, né? Deus é único e nós, e as criaturas, e a matéria é parte separada. A doutrina panteísta prega exatamente isso. Uhum. E comentários que eu li a respeito da panteísta, mais ou menos assim, que eles, os panteístas, não podendo ser Deus, procuram fazer parte de Deus, dizendo que Deus faz parte de um todo. Exato. Né? Você falou que toda a matéria, todo o cosmos, tudo, enfim, faz parte de Deus, e Deus faz parte desse todo. Uhum. Impossível de se conceber tal doutrina, porque se Deus fizer parte de todo, está fazendo parte da matéria. Exato. Ele já não vai ser mais imutável. E não é mais imaterial. Já não é mais imaterial. Uhum. E já não vai ser mais único, porque está fazendo parte de um todo. Uhum. Exatamente. Então, esse Kardec brilhantemente refutou essa observação, dizendo exatamente isso, que Deus então não seria imaterial, não seria imutável, por fazer parte de um todo, né? Então tá, acho que era isso que a gente tinha para falar sobre Deus hoje, né? Eu vou fazer só uma leitura aqui do item 18 da Gênese, que ela diz assim, em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse, no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. É assim que, comprovada pelas suas obras a existência de Deus, por simples dedução lógica, se chega a determinar os atributos que o caracterizam. Muito bem. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana. É único, é eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. É o que a gente já comentou o programa todo, né? Exatamente. Então, nossos irmãos aí que nos acompanham, que nos ouvem, o que a gente tinha para falar e comentar a respeito da natureza não, dos atributos de Deus, era isso. Recomendamos que quem quiser se aprofundar um pouco mais, pega lá o Livro dos Espíritos, nas suas perguntas 10 até a 13, a Gênese, a partir do item 8, tem bastante literatura a respeito das perfeições de Deus. Eu não sei se o pessoal tem acompanhado o material que a gente publica no blog, que é o PDF, né? É a apostilinha. Sempre no final da apostila tem a referência bibliográfica, né? Então,
tem não só o Livro dos Espíritos, tem mais livros, tem mais indicações onde você pode estar buscando mais e mais informações para estudar. É verdade. Eu sempre me reporto lá com a nossa turma de estudos que a aula que a gente faz presencial, que é de 1h30, jamais teria a pretensão de instruir alguém na doutrina espírita. Que cada um tem que fazer a sua parte. E a sua parte é exatamente esta: chegar em casa, pegar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese, buscar conhecimento na literatura espírita, porque não se consegue passar toda uma doutrina com 40 minutos, com 50 minutos. O nosso trabalho, por exemplo, estamos aqui com a maior boa vontade, com muito amor, com muito carinho, tentando colocar da maneira mais prática e mais fácil de entender o que a gente está querendo transmitir, mas é muito incipiente o que a gente fala aqui. Por quê? A ideia aqui é dar uma introdução, né? O assunto existe e está aqui, né? A gente só está mudando o caminho para o pessoal continuar estudando, né? Este é o tema. Como você disse lá no nosso PDF, tem a bibliografia. Aqueles que realmente se interessam em entender melhor essa doutrina, devem de buscar esse conhecimento em outras literaturas espíritas. Até porque vão chegar a um ponto em que vão até nos questionar. Olha, eu li lá na Gênesis, capítulo tal, item tal, que esse assunto que vocês falaram lá fala dessa forma. Vai que a gente falou mesmo alguma coisa diversa e a gente pode falar, somos falíveis, né? Alguma coisa errada que não estava no contexto, né? Muitas coisas que nós conversamos aqui, nós conversamos do nosso conhecimento, a gente não está com um livro na mão. E não conhecemos tudo, né? A gente não conhece tudo. Hoje, por exemplo, a gente fez a nossa aula mais com o Livro dos Espíritos e a Gênese na mão, e falar dos atributos de Deus, alguma coisa tem que ser lida, né? Outra a gente comentou. Mas outras aulas a gente fala, né? Como já cometemos erros aqui, né? Que a gente já se reportou. Exato. Então, toda a elucidação de dúvida da doutrina, do conhecimento, passa por uma autoajuda, como assim dizer, né? Tem que ser autodidata. Tem que buscar o conhecimento que é para poder se aperfeiçoar. Esse é nossa dica, né? Exatamente. Muito bem. Vamos então concluir o nosso trabalho de hoje, né? Vamos lá. Vamos fazer a nossa prece final. E a todos aqueles que forem nos ouvir, estão nos ouvindo, eu peço que aquele momento seja de reflexão, que pense em Deus, pense nesse Pai maravilhoso, que é soberanamente justo e bom, que é único, que é eterno, que nos ama e nos perdoa e nos provê de todas as nossas necessidades. E vamos dizer a Ele: Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo que tem nos dado, tudo o que possuímos, Pai amado. É por vossa vontade, por vossa bondade. Agradecemos a Ti e a Jesus, o nosso mestre, companheiro de todas as horas, dizendo a Ele: Mestre amigo, nós contamos contigo, conta conosco também, estamos sempre à Tua disposição, queremos aprender o Teu Evangelho, a Tua doutrina, queremos praticá-lo no nosso dia a dia, única forma, mestre amigo, de promovermos a nossa evolução, de um dia, mestre Jesus, podermos entender a natureza de Deus, ouvir Deus, compreender Deus de uma forma mais íntima e mais completa. E assim, mestre amigo, em Teu nome, em nome do nosso Pai maior, nós nos despedimos da nossa aula de hoje, rogando a Ti, mestre Jesus, que Teu amor e a Tua paz permaneça entre todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então encerramos por hoje. Adiantamos o assunto da aula da semana que vem, que é a providência divina, na nossa terceira aula do segundo módulo. Certo? Boa noite a todos. Boa noite a todos e até a próxima.